Muito bem, muito bem. E aí, Marcão? São Paulo jogou com os reservas contra o Santos, não foi bem, né? Desentrosado, dominado pelo Santos. Só que hoje, com os reservas e praticamente sem uma defesa, né? Já que só o Sabino mesmo de titular, o que vem jogando e que é zagueiro de ofício, teve que improvisar o Negrutti e recuou o Luiz Gustavo. Em uma posição que ele já até jogou na Europa, né? Não era estranha para ele, mas o São Paulo foi bem hoje, né? Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo com o Rigoni expulso, conseguiu controlar as ações. Claro, sofreu no segundo tempo pressão natural, mas jogou inteligentemente de uma forma que conseguiu a chamada bola vadia para acabar com o jogo em um contra-ataque. Fale desta vitória importante do São Paulo, Marcão. Antes de falar do jogo, queria pontuar a atuação do Luiz Gustavo, né, Lima? Como você bem disse aí, atuando na zaga, né, posição que ele até inclusive atuou na Europa. Eu acho que para esse final de carreira dele aí, não sei se ele renova para o ano que vem, muito provavelmente não. Acho que no final do ano ele deve encerrar a sua participação no São Paulo e também na sua carreira como jogador de futebol. Lima, eu acho que até por uma questão onde o São Paulo hoje está carecendo demais, né, de defensores ali, seja por lesão, seja por suspensões, etc. E até pela concorrência que ele tem ali no meio de campo, eu acho que pode ser uma grata surpresa a gente ter o Luiz Gustavo aí podendo atuar dessa forma. Né, obviamente aí jogando mais na sobra, sem dar aquele primeiro combate, a velocidade já não é mais o ponto forte do Luiz Gustavo, assim como do Rafael Tolói também. Então eu acho que até nesse cenário aí para ele favorece jogar ali na sobra, eventualmente quando o São Paulo for poupar um ou outro jogador. Falando do jogo, Limar, é importante, fundamental o São Paulo conquistar um bom resultado, se não fosse a vitória, pelo menos um empate, né, jogando fora de casa, já que o São Paulo vinha de 4 derrotas consecutivas, os 2 jogos da Libertadores, a derrota para o Ceará e para o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Num campeonato tão achatado como a gente tem, né, no Campeonato Brasileiro, se você começa a patinar, a perder pontos ali, principalmente em casa, você acaba ficando para trás. E o São Paulo agora, por só ter o Campeonato Brasileiro, é fundamental focar nessa competição para conseguir a nossa vaga da Libertadores através dele em 2026. Então o São Paulo hoje, na minha opinião, fez um jogo muito consciente, né? Afinal de contas, o Fortaleza também, eu acho que não exige lá tanto assim dos seus adversários, não é à toa que está figurando ali no Z4 do campeonato, né? Eu acho que deve cair, inclusive, é um dos fortes candidatos aí a estar na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. E com isso o São Paulo ele conseguiu ali marcar, né, o seu gol ali numa saída de bola errada do próprio São Paulo, acabou recuperando a bola, armando um contra-ataque, o Rigoni serve o tapa para fazer esse 1-0, depois, praticamente na sequência ali, o Rigoni acabou sendo expulso, fazendo o São Paulo jogar 3/4 do jogo com um jogador a menos. Mas mesmo assim, como eu disse, o Fortaleza não é um adversário que exige tanto assim dos times que o enfrentam, e com isso o São Paulo conseguiu, depois do segundo tempo, com as entradas ali do Luciano, enfim, do próprio Wendel também, do Alisson, marcar o seu segundo gol. Vitória fundamental, Lima, apesar do São Paulo não ganhar colocações ali em termos de tabela, mas se mantém ali no encalço dos caras que estão brigando ali pelas primeiras colocações, não brigando por título, né? Brigando ali por vagas na Libertadores principalmente. Então é fundamental se manter focado e pontuando bem, né? Até porque tem um jogo importante no domingo contra o Palmeiras, e essa vitória aí, na minha opinião, tira um peso danado das costas dos jogadores do São Paulo, do próprio Luciano, que depois de 13 jogos acabou marcando um gol também. Então eu acho que a torcida que vai estar lá presente, não tenho dúvida nenhuma, diferente do que foi contra o Ceará na segunda-feira, vai comparecer e vai apoiar o Tricolor para, quem sabe, meter 3 pontos aí para cima do porco aí e garantir, quem sabe, mais uma colocação ali na parte de cima da tabela, né, Lima?